grande dia! Depois de mais de 30 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, finalmente o Supremo Tribunal Federal revogou a ultrapassada súmula 584, que tratava da retroatividade imprópria da norma tributária. Olá, tudo bem? Eu sou Alan Martins, agente fiscal de rendas na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, professor de Direito Tributário e Legislação no CERS Cursos Online e autor de livros jurídicos pela editora Juspodium. E esse é o Minuto Tributário da Resposta Educacional. A Resposta Educacional, responsável pelos cursos da série Legislação Tributária Passo a Passo, a exemplo do que está apontado aí na descrição deste vídeo, pelo portal Aprenda do CERS. E hoje eu vou tratar com você a respeito de um grande dia que foi a última sexta-feira, dia 19 de junho do ano de 2020. Foi o dia em que o Supremo Tribunal Federal, em um julgamento histórico, revogou a superada súmula 584, uma súmula que contemplava a retroatividade imprópria da norma tributária, uma súmula anterior à Constituição de 1988, que, na minha opinião, e do professor Dimas Yamada Scardoelli, com quem compartilho esse projeto da Resposta Educacional, não foi recepcionada pela Constituição Federal. Para entender a polêmica direitinho, eu gostaria que você acompanhasse comigo o texto do artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição de 1988, que veicula o princípio da irretroatividade da lei tributária. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Basicamente, para você entender esse princípio da irretroatividade da lei tributária, é preciso traçar uma linha do tempo. E eu vou exemplificar com um fato gerador ocorrido. Esse fato gerador ocorreu e depois foi editada a Lei X. De acordo com o princípio da irretroatividade da norma tributária, essa Lei X ela não pode retroagir para atingir o fato gerador pretérito. É isso que é vedado pelo princípio da irretroatividade. O fato gerador ocorrido antes da vigência da Lei X deve ser regido pela lei vigente à época. No nosso exemplo aqui, ele deve ser regido pela Lei Y. Consagra-se assim o princípio da irretroatividade da lei tributária. Em síntese, pelo princípio da irretroatividade, a lei tributária nova que cria ou aumenta um tributo, ela não pode retroagir para atingir fatos geradores pretéritos. E compreendido isso, dá para entender por que o Supremo Tribunal Federal agora sim, finalmente cancelou a súmula 584. Qual foi o motivo? Qual a razão? Vamos ver o texto da súmula, compreender o que ela prevê e aí sim você vai entender por que ela foi cancelada. Ao imposto de renda, então uma súmula que trata de imposto de renda, calculado sobre os rendimentos do ano base, aplica-se a lei vigente no exercício em que deve ser apresentada a declaração. Então, em matéria de imposto de renda, com base nessa súmula, o Supremo Tribunal Federal consolidou um entendimento que é anterior à Constituição Federal de 1988, de que a linha do tempo que vimos agora há pouco em relação ao princípio da irretroatividade funcionaria um pouquinho diferente. Então, tem o fato gerador do imposto de renda que acontece num determinado exercício que eu estou chamando de ano 1 e a súmula denomina
ano base, é o ano do fato gerador. Acontece que os fatos geradores ocorridos no ano base, de acordo com a legislação do imposto de renda, são declarados para a Receita Federal por meio da DAA, que é a Declaração de Ajuste Anual, apenas no exercício seguinte, que eu estou chamando de ano 2, e a Receita trata por ano calendário. Então, a declaração ocorre no exercício seguinte ao fato gerador. Pois bem, a súmula está contemplando a regra de que se eu tiver uma lei nova vigente no ano 2, no ano calendário, que essa lei do ano da declaração é que se aplica para reger o fato gerador. Se ela tiver aumentado o imposto de renda, majorado o imposto de renda, ela vai atingir o fato gerador acontecido no ano base. Porque é a lei do ano da declaração que teria força para reger o fato gerador ocorrido ainda que no exercício anterior. Fica claramente subvertida a ordem do princípio da irretroatividade da norma tributária, da lei tributária, dado ao fato que, quando o fato gerador ocorreu, estava em vigor uma outra lei, a Lei X. Essa Lei X é que deveria reger, pois a norma tributária não pode ser retroativa. Exatamente com base nessa constatação que acabamos de fazer, foi que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento ocorrido na última sexta-feira, no âmbito do plenário virtual, resolveu cancelar essa súmula. Então, qual o efeito do cancelamento da súmula 584? O efeito é o seguinte: ao cancelar a súmula 584, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o fenômeno conhecido como retroatividade imprópria da lei tributária é incompatível com a ordem constitucional de 1988, sobretudo com o princípio da irretroatividade da lei tributária. Então, esse cancelamento da súmula fez com que o Supremo reconhecesse e sacramentasse o entendimento já defendido por doutrina, jurisprudência e também pelo STJ e alguns julgados anteriores do próprio STF, que a Lei X tem que reger essa questão, que é a Lei X que tem que reger o fato gerador, dado ao fato que a Lei Y é irretroativa, porque publicada após a ocorrência do fato gerador. Na mais recente edição desse livro aqui, escrito por mim e pelo professor Dimas, que é o Direito Tributário da coleção Concurso Público da editora Juspodium, nós já alertávamos para a necessidade do cancelamento dessa súmula. Veja que na página 127 da obra, quando tratamos do princípio da irretroatividade da lei tributária, nós dissemos o seguinte, eu vou ler para você, se você me der licença. Verdade que, segundo considerável parcela da doutrina, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e até de acordo com recente decisão do STF, referida súmula tornou-se ultrapassada a partir da promulgação da Constituição de 88 e do advento do princípio da irretroatividade nos moldes do artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição Federal de 1988. Então, veja que nós já defendíamos, isso está no texto da terceira edição, e acredito que em todas as edições do nosso livro de Direito Tributário da coleção Concurso Público, da editora Juspodium, que a súmula deveria ser cancelada. Por isso eu disse que foi um grande dia. O acórdão em que a decisão de cancelar a súmula foi tomada é esse que você está vendo aí na telinha agora, a título de referência. Ele trata de um caso de adicional de imposto de renda em que foi aplicada a lei vigente no ano da declaração, quando deveria ter sido aplicada a lei da época do fato gerador. Então, o Supremo rejeitou ali a retroatividade imprópria e aproveitou, por sugestão do ministro relator
Marco Aurélio para cancelar finalmente a súmula 584. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo tem o objetivo de elucidar essa grande novidade na área tributária. E se gostou, deixa aí o seu like, comente o vídeo, compartilhe com os amigos. Se ficou com dúvida, deixe a sua pergunta. E acima de tudo, se inscreva aqui no canal para receber, inclusive acionando o sininho, as notificações de novos vídeos. Hoje fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo Minuto Tributário.